Vamos à palavra de Deus com a pergunta: há valor espiritual ou meritório na celebração da Semana Santa? Capítulo 11 de 1 aos Coríntios, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Respondendo à pergunta que nós próprios fizemos, se há valor espiritual ou meritório na celebração da chamada Semana Santa, a nossa resposta é que não. Não há valor espiritual. O que nós vemos nesta celebração é muito cerimonialismo, sacramentalismo, ritualismo, mas sem base na Bíblia Sagrada. Você já parou para pensar, meu prezado ouvinte, se nós lhe perguntássemos também quantas semanas tem o ano? Você sabe responder de cor quantas são as semanas de cada ano? São 52 semanas. Considerando que há uma semana apenas considerada santa, as demais 51 semanas que sobraram, como fica? Enquanto isso, você abrindo a Bíblia Sagrada, vai tomar conhecimento, sem dúvida, de que Deus não quer apenas um período da nossa vida que seja diferente dos demais como meio de santificação. No capítulo 1 da primeira carta de Pedro, versículos 15 em diante, diz assim que, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ora, o apóstolo Pedro repete um texto do Antigo Testamento: escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E está recomendando que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, e esse tempo representa a nossa peregrinação aqui na terra, significando que nossa vida pode se estender por um período ou um período maior, 70, 80 anos, foi o que disse o Salmo 90, versículo 10. E durante esse tempo, e não apenas uma semana no ano, é que devemos pensar em ser santos. Uma ilustração: se você tivesse uma dívida de 52 mil reais e tentasse pagar a sua dívida com 1.000 reais, você conseguiria saldá-la? Certamente que não. Então, não há como tentar, durante uma semana no ano, viver um modo diferente, procurando agradar a Deus, deixando certos costumes e hábitos que normalmente persistem durante a vida, e apenas neste período que começou domingo de Ramos e que vai se estender até sexta-feira,
no momento em que Jesus der o brado, tudo está consumado, como registram os evangelhos. Ora, você me perguntará, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não deveria ser lembrado frequentemente? Respondemos sim, devemos nos lembrar da morte vicária e expiatória do Senhor Jesus Cristo, e isso com mais frequência do que apenas uma vez no ano. Quando dizemos vicária, estamos dizendo que a morte de Cristo foi feita em meu lugar, em nosso lugar. O castigo que deveria eu merecer caiu sobre Jesus Cristo. E quando eu digo que a morte de Jesus foi expiatória, significa que Cristo em seu corpo levou nossos pecados sobre o madeiro, de modo que podemos receber um perdão total e absoluto no momento em que consideramos isso com mais responsabilidade. Mas, repetindo, qual é o modo correto de celebrar, de lembrar deste sacrifício do Senhor Jesus Cristo? Nós temos aqui, na passagem lida inicialmente, em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo passando aos cristãos da cidade de Corinto a maneira correta de eles se lembrarem, recordarem do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Escute bem agora as palavras que se seguem. Fazei isto em memória de mim. Então eu me recordo, eu me lembro, eu memorizo que todas as vezes que me chego à ceia do Senhor, como é chamada esta cerimônia indicada aqui em 1 Coríntios 11. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento, ou a nova aliança, ou o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. De modo que eu não preciso reservar uma semana no ano para me lembrar, para recordar, para memorizar o grande favor de Cristo, como disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E Jesus provou isso por nós quando subiu ao Calvário, e ali na cruz ele deu aquele brado de triunfo que está registrado em João 19, versículo 30. Está consumada a obra da redenção. Então, assim o fazemos sem qualquer problema. Mas, que dizer de pessoas que reverentemente conduzem em procissão um senhor denominado Senhor morto, que é representado em gesso ou em madeira, carregado com muita reverência, com muita contrição, com muito respeito? Isso não vale também? Não.
Não vale. Mas por que não vale? Porque diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, nós andamos hoje por fé e não por vista, significando que o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu triunfantemente, sentou-se à direita do Pai, como viu Estevão, vejo o Filho do Homem em pé à mão direita do Pai naquela ocasião. Então ele está lá no céu e hoje nós estamos aqui na terra. Logo, não andamos por vista, andamos por fé. E esta fé que temos nele, na leitura da sua palavra, nas ocasiões quando celebramos a miúde a chamada ceia do Senhor ou a Santa Ceia, estamos nos recordando biblicamente do evento sagrado da morte do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Prezado ouvinte, sirva a Deus desta maneira. Lembre-se que a mulher samaritana apresentou a Jesus a sua dúvida sobre um tipo de adoração que ela praticava, mas que ela não tinha muita convicção se ela estava agindo corretamente ou não. Ela disse: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, dos versículos 22 ao 24.